Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Vocês estão fazendo as atividades lá da nossa plataforma? Não esqueçam, hein? Tem atividade lá para vocês. O endereço www.educacampalmas.to.gov.br. E para aqueles que estão nos acompanhando pela primeira vez, meu nome é Jaqueline, sou professora da Rede Municipal de Ensino, sou professora da ETI Olga Benário e nós trabalharemos com o componente curricular matemática. Mais especificamente hoje, trabalharemos unidade de medida, calculando as áreas da figura. Mas hoje tem um item legal para a gente poder fazer e calcular essa medida de área. Quem gosta de chocolate aí, hein? Bom, pessoal, quem gosta de chocolate? Eu adoro chocolate. Bom, nós vamos calcular agora o valor da área dessa barra de chocolate. E a unidade de medida desse cálculo vai ser o quadradinho desse chocolate. Vejamos aqui. Nessa barra de chocolate, nós temos 3 quadradinhos na primeira linha e nós temos 8 quadradinhos na primeira coluna. Se eu multiplicar 3 vezes 8, quem vai descobrir qual é o valor? 3 vezes 8? Quem falou 24? Acertou, 24 quadradinhos. Então, a unidade de medida é o quadradinho e o valor da área vai ser 24 quadradinhos. Mas tem um pessoal aí da internet que demonstra que consegue fazer uma barra de chocolate infinita. Não é bem assim, não. Eles fazem todo um corte nessa barra de chocolate para demonstrar que vai tirando o quadradinho e continua com a mesma quantidade de chocolate, com a mesma quantidade de quadradinho. Vamos fazer para ver como é que vai ficar? Bom, eles fazem um corte nessa barra de chocolate, onde eles retiram um quadradinho, deixa de reserva. Nesse corte, eles mudam alguns quadradinhos de lugar, puxa uma, leva a outra para o outro lado. E eles querem mostrar para vocês que a barra de chocolate que tinha ficado com 23 pedacinhos de chocolate, porque eu tirei um, ele vai voltar a ficar com 24 quadradinhos. Vamos ver se realmente ficou com 24? 1, 2, 3 quadradinhos na primeira linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos na primeira coluna. Nós temos 3 vezes 8, 24 quadradinhos. É mágica, professora? Não, não é mágica. Eu vou mostrar para vocês que esses quadradinhos do encaixe, onde foi recortado, onde foi cortado com a faca, eles vão ser um pouquinho menor. Vão ser exatamente o volume desse quadradinho que eu tirei. Ele vai fazer falta nesses quadradinhos no meio. Se eu colocar uma barra de chocolate do mesmo formato do ladinho dele, você vai verificar que essa barra de chocolate que eu não tirei o quadradinho, ela vai ficar um pouquinho menor. Então, ela não é uma barra de chocolate infinita, ela vai diminuindo o volume e não tem como eu calcular a área dessa barra de chocolate, porque os quadradinhos não vão ser do mesmo tamanho. Bom, pessoal, vamos lá para mais uma atividade para que você, quando for fazer as suas atividades lá da plataforma, não tenha nenhum tipo de dificuldade. Vamos lá? Vamos lá, primeira atividade. Cada quadradinho representa uma unidade de área. A figura abaixo mostra um fundo de uma piscina onde está sendo colocado piso. A área que ainda falta ser preenchida com o piso é igual a... Bom, ele quer saber qual é o valor da área que ainda falta colocar o piso. Bom, ela não tem quadradinhos, eu não tenho como contar os quadradinhos. Eu posso simplesmente vir com a régua, dar continuidade às linhas e depois contar os quadradinhos. Mas se você verificar, vão ficar muitos quadradinhos e você pode se perder na contagem. Nós vamos usar a estratégia de contar a primeira linha, ou seja, a linha do contorno de cima, e contar a linha do contorno da primeira ou da última coluna. Então vamos para a resolução do nosso problema. Se vocês verificarem, nós não temos quadradinho no meio da piscina, né? É o que nós estamos querendo saber para poder colocar esse azulejo nessa piscina. Então vamos contar o contorno para ficar mais fácil para a gente e a gente não se perder. Na primeira linha do contorno nós temos quantos quadradinhos? 11 quadradinhos. Se você verificar na linha, nós vamos contar na linha do contorno 11 quadradinhos. Agora vamos contar o da coluna. Nós temos lá na coluna quantos quadradinhos, contando o contorno? 7 quadradinhos. Se nós formos fazer a multiplicação,
11 vezes 7, quem vai acertar? 77. Muito bem, quem falou 77? Então, a área dessa piscina, que falta ser colocado o azulejo, nós temos 77 azulejos. Ah, mas não é centímetro ao quadrado, professora? Não, ele não quer saber em centímetro quadrado, ele quer saber a quantidade de quadradinhos que faltam. Então, quantos quadradinhos faltam? 77 quadradinhos. Muito fácil, né, pessoal? Vamos lá para mais uma atividade. Nessa próxima atividade, pessoal, não temos o quadradinho para nos ajudar. Nós resolveremos ela de uma outra maneira, mas não é difícil não. Vamos lá, acompanha aí comigo no próximo slide. A figura ao lado representa um lote residencial. A área desse lote é igual a... E nós temos a figura desse lote aí desenhada para vocês, sendo que a largura do lote que nós temos aí é de 10 metros e o comprimento dele é de 25 metros. Não tem quadradinhos, não tem como eu calcular nem contar quadradinhos. Como que eu vou fazer? Vou utilizar da mesma maneira se tivesse os quadradinhos. Eu vou multiplicar o valor do número que está ali como se estivesse na primeira linha com o valor do número que está como se estivesse na primeira coluna. Seria o comprimento vezes a largura desse retângulo. Vamos para a resolução para ver como é que vai ficar. Então, nós temos 25 de comprimento, 10 metros de largura. Fazendo um cálculo simples, 25 vezes 10, nós temos... Quem vai acertar? Meus alunos aí sabem, é só fazer o chuveirinho que encontra rapidinho. 25 vezes 10 igual a 250. Professora, mas e aí? 250 o quê? Centímetros, metros, metros ao quadrado? Como é que nós vamos fazer? Ele deu o tamanho em metros. Então, metro vezes metro é igual a metro ao quadrado. Então, qual é a resposta correta? 250 metros ao quadrado. Resposta correta, letra C. Muito fácil, né, pessoal? E aí, será que nós podemos fazer mais uma atividade? Vocês já sabem resolver? Conseguem fazer sozinho? Os materiais estão lá no Palmas Homeschool. Eu quero todo mundo acessando e fazendo as atividades, hein, pessoal? É muito fácil. Então, vamos lá, pessoal, mãos à obra. Próxima atividade. Acompanhe aí comigo no slide. Na figura, temos a representação de um campo de futebol. Observe, eles dão para vocês o tamanho do campo de futebol, o comprimento e a largura desse campo de futebol. A área desse campo de futebol é igual a... Então, ele quer saber o que, pessoal? A área do campo de futebol, mas ele só te deu o valor da largura e do comprimento do campo de futebol. Então, nós vamos calcular. Como é que nós vamos fazer esse cálculo? Basta multiplicar a largura versus o comprimento. Quanto que eu tenho? Quais são os números que eu vou colocar? Eu tenho 90 metros de comprimento e 60 metros de largura. Como é que nós vamos fazer essa continha? Basta multiplicar 60 vezes 90. Qual que é o valor aí? Fazendo o chuveirinho, multiplicando só o primeiro número e acrescentando zeros no finais. 6 vezes 9, 54. Sobraram quantos zeros? 2. Acrescentando os 2 zeros no finalzinho, ficou 5.400. 5.400 o que, professora? Metros. Olha lá na figura. Eu coloquei para vocês. 60 metros, 90 metros. Metros vezes metros é igual a metros ao quadrado. Qual que é a resposta correta? 5.400 metros quadrados, resposta da letra D. Muito fácil, né, pessoal? Bom, pessoal, finalizando por hoje, quero que todo mundo vá lá na nossa plataforma, peguem as atividades, vão resolver as atividades, os exercícios. Aqueles que não têm acesso à internet, liguem na escola, fale com o responsável, marque horário, pegue sua atividade impressa lá, o seu bloco de atividades e não deixe de resolver, tá, pessoal? Olha, na próxima aula nós daremos continuidade às nossas atividades, calculando as áreas das figuras, tá? E eu preciso da colaboração de vocês para que treinem em casa, façam as atividades da nossa plataforma, tá bom? Pessoal, fiquem bem.
Não esqueçam de usar a máscara se sair de casa e um grande abraço da professora Jaqueline. Até a próxima, tá, pessoal?